Meus amores, o meu convidado de hoje é um bebê. Tem 24 anos, mas ele já é um gigante porque ele é empresário, ele é apresentador, eu diria que ele é um ator dos bons, faz uma comédia maravilhosa, porque ele é imitador, é uma das coisas mais difíceis do mundo de fazer a imitação. Meu amigo Eric Johnson perdeu, tá? Só isso que eu tenho para lhe dizer. Agora a concorrência chegou pesada pro seu lado. Vamos conversar para vocês, meninos jovens empreendedores. Fiquem aqui atentos nessa conversa que ela é muito interessante, tá? Vocês vão gostar, tenho certeza. André Marinho. Tudo bem? Só para dizer uma coisa para vocês, ele é amigo do Caio Coppola, hein? O Caio, que já estava atrás do André, e o Caio virou para mim e falou, por que você não entrevistou o André Marinho? Eu falei, mas você me dá agora o telefone do André. Só que o André é igual o Caio. Para achar, para falar, meu amor, você tem que rezar para tudo que é santo. Obrigada, viu? Honra. Obrigado. André, vamos começar falando do Grupo LEAD, né? Um grupo de empresários. Você é presidente do LEAD Futuro. Isso. Explica para a galera aqui do nosso Na Lata no que consiste o Grupo LEAD. Bom, Antônia, obrigado primeiro pelo convite. Imagina. Ainda bem que deu certo, estamos aqui. O LEAD foi é uma organização criada em 2003 pelo atual governador de São Paulo, João Dória, que tem como função maior estreitar o relacionamento entre o mundo empresarial brasileiro e tem unidades hoje em dia, mundo afora, além de unidades bem sólidas e robustas, Brasil afora. Além disso, em 2011 foi inaugurado em São Paulo, que é o núcleo central do LEAD, o LEAD Futuro, que é o braço jovem do LEAD, que é importante sempre fazer essa distinção. Sim. No LEAD principal, nas unidades do LEAD principal, somente empresas se filiam. E no LEAD Futuro são pessoas físicas, jovens empreendedores, com perfil proativo, inovador, que querem ampliar o seu network, ampliar a sua base de relacionamento, até poder fomentar novos negócios, ouvir conteúdos exclusivos de nomes aí consagrados do mundo empresarial, homens públicos e mulheres públicas sempre também. É isso. O LEAD hoje em dia, Futuro, eu sou presidente do LEAD Futuro Rio, a unidade carioca do LEAD, e hoje a gente já pode bater no peito e poder se autoproclamar o maior movimento empresarial jovem do Rio. A gente está em franca ascensão, a gente está atraindo cada vez mais filiados de qualidade, patrocinadores, apoiadores. Então, para mim, na física, tem sido uma baita experiência poder aglutinar forças, criar um propósito, trazer bons valores e realmente, enfim, criar um grupo que esteja norteado por essa missão de se tornar o maior movimento empresarial jovem do Rio. E essa tem sido minha missão desde o início, que foi em junho do ano passado. O LEAD Futuro foi criado em 2011 em São Paulo. Hoje em dia tem 8 unidades Brasil afora e uma recém-inaugurada em Assunção, no Paraguai. Então, Olha, uma vez filiado ao grupo, você também tem acesso a todas as outras unidades do LEAD. essa coisa de pessoa física eu não sabia que existiu. Achei que fosse só pessoa jurídica. Tem um critério de seleção para eu poder dizer, eu faço parte do LEAD Futuro, eu Sim. faço parte desse grupo de jovens empreendedores e desbravadores. Porque eu imagino que deve, que nem na televisão ou no teatro, sei lá, essas pessoas candidatas a artistas, né, que acham que é capaz, e aí fala, não, mas eu sou um artista nato, porque também tem muita gente que pode se auto-intitular um empresário, e aí chega lá numa reunião ou numa coisa assim, e fala, o que essa pessoa está fazendo aqui? Tem disso? Sem dúvida, a gente tem um crivo interno para poder selecionar. Não significa, a gente tem filiados das mais variadas áreas de atuação. Isso até é um grande plus da experiência LEAD Futuro, você poder bater bola, trocar ideias e poder, enfim, se envolver, se engajar com outras cabeças pensantes, Sim. de outras vivências completamente distintas da sua. Mas, e obviamente, a gente tem uma série de critérios, quesitos ali que são amplos, para ser sincero, mas são, obviamente, rígidos. Fundamentais. Fundamentais, obviamente. Você tem que ter um perfil proativo, você tem que já estar, enfim, ensaiando, ter ambições grandes, você tem que ter um drive ali para poder estar envolvido, engajado, querer potencializar algum negócio já existente ou poder chegar com uma ideia. aprimorar o seu negócio atualmente, já ter alguma ideia por trás, algum propósito, algum ideal bem enraizado, que aí sim
vai dar certo para você. Eu costumo dizer, a experiência do Lead Futuro funciona para aqueles que querem ser proativos, aqueles que querem tomar as rédeas, querem tomar a iniciativa, porque se você, uma vez entrando, se filiando, for se limitar a ficar omisso ali ou introvertido, a chance de você ter feito um investimento completamente desperdiçado é enorme. Então, enorme. Você tem que se engajar, tem que se engajar. E é isso que diferencia a gente, Antônio. É uma massa ali de pessoas que estão com vontade... Chegar com sangue nos olhos. Sangue nos olhos, exatamente. Que maravilha. Ô, João, vou fazer um teste para participar desse lead. Esse lead futuro com 45 anos, lead futuro. Como é que é? Eu já tinha que estar no lead grande, João. É de 20 a 40 anos pro lead futuro. No lead adulto, olha, eu já não sou mais, já não me encaixo, perdi por 5 anos. Para você a gente abre uma exceção. Ai, amo. Então você está fazendo no lead futuro, você está já no lead lá dos velhinhos já. Ó, gente, para quem não sabe, o André Marinho é filho do Paulo Marinho. Esta casa linda, gigante, foi o QG da campanha presidencial do Jair Bolsonaro. Né? Aqui de tudo acontecia. Eu ia vir aqui um dia fazer, né, para o PSL, fazer um vídeo e acabou que naquela correria, aquela confusão, sei lá, foram lá em casa. Eu até gostei, mas eu também tinha morrido de curiosidade, porque isso aqui era um entra e sai danado, né? Foi. A sua mãe não enlouqueceu? A sua mãe não dava uns berros com esse entra e sai aqui dentro dessa casa? Realmente a gente acabou abrigando um batalhão aqui por meses a fio, né? Foi uma coisa... Os canais de TV na porta. Um enxame de imprensa concentrado ali na porta diariamente. Os vizinhos rezando para essa história acabar. Isso é verdade também. É um caos. Mas foi absolutamente inesquecível. Eu que sempre tive, enfim, uma veia política pulsante dentro de mim, poder ter presenciado isso em primeira mão dentro da minha casa... Enriquecedor, né? Surreal. Além de, obviamente, enriquecedor. Foi uma escola muito forte para mim. Acho que teve uma vez aqui que o Paulo Guedes estava perambulando ali pela sala depois de alguma gravação e ele meio que me puxou de lado e olhou no fundo dos meus olhos e falou: garoto, realmente, eu não sei imitar o Paulo Guedes, por enquanto. Você não sabe? Eu já ia pedir para você imitar o Paulo Guedes. Tá na minha lista aí de alvos. Daqui a pouco. Não é possível. Prometo, eu volto aqui para estrear ela, pode ser? Sim, por favor. Porque eu já ia falar, você entrou no Paulo Guedes, eu já ia entrar, mas conclui o que o Paulo Guedes falou pra você. Ele falou para mim, garoto, realmente você tá tendo a experiência para pouco isso aí, valorize isso aí que você vai lembrar disso aí quando você estiver lá na frente. Tem pretensões políticas? No momento zero, tô focado única e exclusivamente na minha carreira artística, tem dado... Enfim, eu tenho evoluído nessa frente, ainda bem, graças a Deus as coisas estão acontecendo, muitos convites aí surgindo, ainda não posso sugerir, porque é aquele mantra, não conta mineirinho, na miúda a gente vai chegando lá. Pode contar antes de acontecer, não, por causa do negócio do olho grande é sério, isso é muito sério. Total. Inveja, energia ruim, isso é um negócio que eu vou te contar, viu? Mas se você hoje se candidatasse a algum deputado, ou sei lá, prefeito do Rio, sei lá, jovem gato desse jeito, ia ser porque tem muito artístico, político artista também, né? Aliás, eu acho que os maiores artistas desse país são os políticos, né? Eles interpretam, eles são os da banda podre, então eles são os melhores atores que... O meu maior ídolo na política foi o Ronald Reagan, 40º presidente americano, oriundo de Hollywood. Sim. E ele tem a frase célebre dele, das muitas, né, que ele diz outras palavras com o mesmo efeito, mas basicamente que muitas pessoas me perguntavam como é possível um ator ter ascendido à presidência e como é que um ator é capaz de governar. A pergunta que deveria ser feita é como é possível um presidente não ser um ator e não ter esse lado, entendeu? Sim. Então, mas eu não estou falando, não é só pelo lado teatral, porque até acho que os últimos acontecimentos mundo afora tem sido assim uma reprovação total desse político embalado, dessa velha política feita, o candidato moldado, enfim, lapidado ali. Ninguém quer mais isso, querem autenticidade, querem verdade, mas
acho que essa frase do Reagan realmente ressoou muito comigo. Sim, sim. Na minha opinião... Porque tem um lado de showmanship, né? Tem que ter um... Você tem que... Na minha opinião, você falando isso aí, gente, eu anoto as coisas pra quê, João? Se a gente chega aqui e começa a conversar outras coisas, tem sido isso sempre. Mas acaba sendo bom. Você falando isso, e me veio uma coisa na cabeça. Bolsonaro tá chato. Bolsonaro tá chato. Eu tô chato o quê, Antônia? Eu vou já te pedir. Eu vou parar aí, Bolsonaro, que eu vou conversar com você. Tá, Okay. então deixa eu falar. Vamos lá, gente. Vamos começar conversando com o Bolsonaro. Você tá chato, presidente. Porque eu gostava de você quando fazia aqueles negocinhos assim. Foi aí que você virou mito e que você mandava todo mundo se lascar pra lá. Quem disse que o presidente não pode fazer isso? Pode sim. Você tá bonzinho. A questão é a seguinte, o prezado Antônia Fontinelli, uma grande honra para mim poder estar aqui no teu programa aí, tá ok? Pela segunda vez, Pela né, segunda presidente? vez. Agora eleito. Aquele momento que até me ajudou, que viralizou muito, aquele nosso momento, que eu falei, vamos mudar esse Brasil, porra. Tem governabilidade, nem pra direita, nem pra esquerda, vamos mudar esse Brasil. Eu tô botando o meu na reta por vocês, ou tu não acha que eu tô sendo ameaçado o dia todo? Porra. Você tá vendo, presidente? Foi isso que te elegeu, foi esse jeito de falar. Mas é verdade que você acaba com a questão da liturgia. Protocolo. O protocolo, a liturgia do cargo. Mas eu não abro a mão do meu chinelo, da minha camisa do Palmeiras aí não, tá ok? Pois é, o povo tá reclamando que a tal da camisa é pirata. Você está fomentando a pirataria, presidente. Como é que é Olha isso? só, Mas por que se você ligar pro Palmeiras e pedir uma de verdade, vão mandar? Eles me deram, na vez que eu fui lá comemorar o título brasileiro do meu porcão. Mas a questão é a seguinte, a gente tem que ser autêntico, tá ok? É isso daí. Eu ganhei uma pirata, tô usando. Eu tô usando, eu não tenho. Mas voltando aqui pro André, eu fui testemunha, ele é o que ele é, e realmente isso foi o que foi a mola propulsora que fez ele poder criar essa mitologia até em volta do nome dele. Foi muito isso. Foi muito isso. As não pessoas pode perder isso. As pessoas estavam saturadas da velha política, do jeito que era feito, mais do mesmo. E qual era o grande diferencial dele? Um deputado federal do baixo clero. A grande diferença era que ele sentiu o pulso do país com maestria, isso ninguém tira dele. Sim. E o fato é que ele conseguiu trazer um movimento visceralmente popular, espontâneo, orgânico, também isso ninguém tira dele, pelo contrário, isso é um grande mérito dele, e muito por ser quem ele é e não tentar renunciar às suas características. Sim. Algo que a gente até comunga nessa opinião que ele está mais introvertido, eu acho, não sei se... Tá muito sério, é melhor sorrindo, é melhor debochando, eu gosto dele debochando. Mas é do jogo, né? Pois é do jogo. Eu acho que o Brasil inteiro comprou isso, primeiro por estar cansado, né, do governo que já estava nos governando há 20 anos, afundando isso aqui. Eu continuo dizendo que eu acho que se continuasse isso aqui ia virar uma Venezuela, por mais que seja um país rico, ia virar sim, porque a Venezuela também é rica e aconteceu o que aconteceu. Claro. O brasileiro não ia deixar. O brasileiro ia deixar assim, quando visto já ia ser tarde demais. Já estava deixando já. Então, assim, eu vou fazer a última, para concluir isso aqui, eu acho que, tudo bem, tem que seguir protocolo, não sei o quê, mas está muito engessado, acho que a pressão é muito grande, acho a direita absolutamente desunida, acho coisa que a esquerda não é, nunca foi. Nunca foi. A esquerda nunca foi desunida. O discurso é o mesmo, as brigas são pelas mesmas coisas, então, onde quer que se botar numa cariação... Entendeu? Com o STF inteiro. Quer dizer, o STF também está do lado deles, né? Tem isso também. O ativismo total. Ativismo total. Mas assim, essa galera é desunida. E gente que acabou, não tem 2 meses de governo, gente, acabou de entrar, tá lá apunhalando o cara, esfaqueando o cara, e o cara sangrando sozinho. Então eu acho que não existe a menor possibilidade de remar sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que o exemplo mais emblemático que vai em direção ao que você disse é exatamente o estado atual das esquerdas brasileiras. Só você ver, o PT tinha aquela tendência hegemônica de não poder deixar nenhum outro dos seus partidos satélites ou pares de esquerda poderem tentar crescer ou insinuar ali, tomar as rédeas do movimento progressista como um todo. É só você ver. A situação deles agora, essa guerra fratricida entre eles, acabou gerando uma desunião total. Um candidato, o poste do Haddad, um candidato ali que foi
não sei como que eles tiveram, realmente, piamente, acreditaram que o prefeito que foi sonoramente renegado pelos próprios paulistas 2 anos antes tinha alguma chance de ganhar no pleito nacional, e acabou tirando o Ciro, que, por mais que tenha todos os seus defeitos, até ensaiava ter um desempenho melhor no segundo turno. E a gente tem que tomar isso como lição, porque se a direita está há meros meses no poder, continuar nessa guerra fratricida, desunindo, criando tudo em nome de um purismo ideológico, a tendência é a gente acabar descambando para o lado do sectarismo, cada vez mais tribal, cada um do seu lado, cada um tentando defender o seu, e aí vai acontecer o quê? A esquerda vai ascender o poder, porque foi como você disse, eles têm a capacidade de mobilização, e até por tradição, porque a direita, bem ou mal, está se consolidando e se estabelecendo agora como um movimento político, um grupo, um flanco político assim que tenha, enfim, que tenha respaldo, que tenha força, que tenha respaldo popular. Nós, eu, você e os outros 57 milhões de brasileiros conseguimos fazer um movimento popular mais poderoso e consequente da história moderna brasileira. Da história moderna brasileira. A gente elevou... O canal de televisão que era o maior poderoso da história aqui, né? De que botava presidente em cena, tirava, fazia os caralho a quatro, acabou. Não teve esse poder. Exatamente. É aquela frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, exatamente. Não dá pra gente poder ter em meros meses já poder estar, enfim, chutando essa bola para fora. Não tem como, é muita coisa que está em jogo. A gente precisa aglutinar forças, ter foco que nem um laser nas nossas prioridades. É a agenda reformista, sim. Tem que bancar, tem que articular. Não dá para você renunciar à política em nome de um purismo. Não dá para fazer isso daí, fazer até aquele dedinho que o Bolsonaro faz. Obviamente, a gente tem que condenar todas as velhas práticas espúrias da política, condená-las para o passado, na lata de lixo da história. Só que você renegar a articulação em nome de um purismo ideológico é realmente um caminho equivocado na minha visão. O seu pai era amigo do Bebiano. Isso. Tá? Não é? Amigo do Bebiano. E aí esse embate aconteceu muito cedo, né? Inesperado. Eu acho que assim, eu não esperava isso tão cedo. A pergunta é, como é que está o seu pai no meio dessa coisa? Qual é a posição do seu pai em relação a isso? Seu pai tentou apaziguar, seu pai tentou conversar para que não chegasse nas vias de fato, né? Exatamente. Ou não, ou seu pai não se envolveu, trabalhou só na campanha, ajudou o Bolsonaro e tchau. Não, meu pai conseguiu enraizar em mim, inculcar em mim, nos meus irmãos, o valor da lealdade, obviamente não uma lealdade cega, mas uma lealdade que seja sincera, forte e que não seja uma lealdade por conveniência. Sim. E o fato é que eu acho que a demissão do Bebiano da forma que foi, não pretendo entrar nos méritos aqui, até não compete a mim relitigar essa história, está feito. Claro. Eu acho que teve um requinte de crueldade da forma que foi, porque eu vi o que esse cara fez, o que esse cara passou para poder ter devidamente merecido essa posição. Mas quem sou eu também para questionar os acontecimentos internos do governo? Se foi essa decisão para poder retomar o clima de harmonia ali, botar panos quentes, finalmente poder atender a aversão que o filho dele tinha em relação ao Bebiano, se isso fosse poder, uma vez extinto esse problema, poder retomar a normalidade, a tranquilidade, pode ter sido um movimento que, enfim, vá a ter um reflexo positivo nas andanças do governo. Agora, meu pai foi um companheiro de primeira hora desde o início, não só para o Jair, mas para o Bebiano também. Lógico, obviamente, Bebiano conhece meu pai e Bebiano, enfim, tem uma relação que já supera, acho que quase que 3 décadas. E meu pai eu presenciei durante a campanha momentos assim seminais, momentos históricos que meu pai sempre foi um companheiro de primeira hora, se desdobrou para poder ajudar nas articulações, para poder viabilizar a candidatura em diversos sentidos. A gente concentrou a produção toda do material da gravação para o material de televisão, especialmente do então candidato Bolsonaro, e a gente criou uma baita relação, só que
Tem a frase também um pouco clichê do Antônio Carlos Magalhães, que a política é como as nuvens. Você olha um dia, ela está de um jeito, você olha do outro, já está de outro. Então, é um pouco... Mas não é do jogo, é do jogo. Não é, falar a em nossa jogo. missão... Jogador de futebol é assim. Eles se enfrentam em campo, eles brigam, um quebra o tornozelo do outro em prol do jogo, mas termina, vai todo mundo tomar chopp junto. Na política não é assim? Não. Na política brigou, tá brigado. Eu não gosto de comungar muito dessa visão meio fatalista, pessimista da política, até porque eu acho que por todos os nossos problemas que esse nosso povo aí machucado, humilhado, vai ser através da via política. Inevitavelmente vai ser. Não dá para renunciar. Agora, o meu ponto é que eu e meu pai, a gente ajudou da forma que nós julgamos que a gente poderia ser útil. Fomos úteis, isso é incontestável. Acho que o maior testemunho disso foi o êxito na campanha eleitoral. A nossa missão era mais para ajudar a viabilizar a candidatura dele na medida do possível, como a gente pudesse. Fizemos isso. Mas vida que segue também. Meu pai teve um honroso convite para ser suplente do Flávio Bolsonaro, que é um amigo que eu tenho o máximo respeito, torço demais pelo sucesso do mandato dele. Mas é isso, acontece que ficou por isso também, a relação não teve tanta sequência, até porque a nossa missão era muito específica, ajudar na campanha, mas é do jogo também, vida que segue, e vivi momentos históricos, desde poder estar com o presidente no dia do atentado e ir para Juiz de Fora. Eu contei para a Michelle a situação toda, eu que fui o portador das más notícias. Ela estava provavelmente nesse sofá aqui ou no outro ambiente ali do lado. No momento que eclodiu aquela situação toda, eu que contei para ela, a gente imediatamente pegou o carro. E a reação dela? A princípio tensa, obviamente, um burburinho generalizado. Não sabia a gravidade da coisa, né? Não, lógico que não. Até porque estava uma desinformação generalizada. Eu lembro que o antagonista estava em polvorosa também, dando notinha para lá, para cá. Aí ficou aquela cacofonia, vozes para tudo, Sim. Aquela desinformação geral. A gente teve que pegamos o trânsito de 4 horas até lá, uma viagem que ia para ser 1h30, do Rio a Juiz de Fora. E foi um momento emblemático, porque eu lembro que ela estava muito... Ela contou muitos episódios da como eles se conheceram, o primeiro beijo deles. Ela foi até lá fazendo isso, André, relembrando. Relembrando, tá, mas muito segura e fazendo toda a recapitulação de todos esses momentos que eles viveram até aquele fatídico dia do atentado. E eu e meu pai, de espectadores privilegiados de poder ouvir essas histórias, que foi um momento maravilhoso. E aí a gente chegou na clínica. Era uma forma de... Ou, de repente, o tempo passar e ela tentando lembrar só dos momentos bons, de repente, para não se desesperar. Porque num momento desse, você ficar relembrando de como se conheceram, o primeiro beijo, como tudo aconteceu, é lúdico, né? Lúdico. Indo ao encontro do marido esfaqueado sem saber o que ia ver. Pois é, e até querendo se destacar um pouco daquele turbilhão de más notícias, né? Mas teve um momento que a gente sacou o celular para botar o Jornal Nacional ao vivo naquele momento, e aí estava fazendo todos aqueles infográficos no corpo humano, mostrando a gravidade da lesão, como foi. Ela vendo? Não, ela virou a cara e pediu para a gente tirar na hora. Então, é dificílimo. Aí a gente chegou na Santa Casa de Juiz de Fora, e no momento que ela teve o primeiro contato com ele, ela desabou, compreensivelmente. Sim, foi quando chegou aí Aí o Jair estava, enfim, naquele momento ali... Entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Estava quase que cadavérico, assim. E eu lembro que o Carlos, que não arredou o pé do lado do pai durante todo esse processo, ele que estava do lado do pai, disse que eu poderia me aproximar depois da Michelle ter dito que eu e meu pai fomos quem a levamos até o encontro do marido. E aí o famoso cão de guarda do pai, de verdade. Isso aí. Esse é o cara temido. É isso aí. E odiado. Não, eu não tenho problema. Não por todos, né? Mas tem gente que odeia o Carlos. Claro, aí eu cheguei perto dele e ele falou assim: ô garoto, se você continuar me imitando, vou começar a cobrar direitos autorais, tá ok? Tá vivo, não morreu, não vai acontecer nada. Eu falei, capitão, estamos com você. Ele voltou. Vamos polemizar um pouco o que o Moro tem para dizer para esse merdelê todo do STF, essa gente que um dia prende, outro dia solta, aí um prende, aí eles vêm lá, a banda podre do STF e solta. É um esculacho.
Ou o Sérgio Moro, estão te esculachando, meu amor. O que você vai fazer com ele? Empresário Antônio Fontinelli, estamos aqui hoje fazendo uma entrevista e compete a mim realmente reconhecer que está tendo um conflito ostensivo entre as diferentes esferas do poder, estão competindo e realmente acabam que ficam avançando nas funções um dos outros. Isso está criando um imbróglio na nossa democracia. Então precisamos ser muito vigilantes em relação a isso. Não podemos deixar isso ficar por isso mesmo. Nós precisamos ter força, institucionalidade, e é assim que funciona. Não, entendeu? Tô pra morrer com você, Sérgio Moro. Eu tô pra morrer com você. Sérgio Moro. Ô ministro, você fala de olho fechado, me dá um nervosismo, ministro, você não fala olhando assim no olho, cadê o sangue nos olhos? Cadê o sangue? Desafinada, né? Aquela desafinada. E aí, puxa assim, cadê aquele sangue nos olhos daquele Moro que pintaram como é o nome da série, gente? Mecanismo. Eu quero ver o Moro do Mecanismo. Não existe aquele Moro do Mecanismo, ele ministro? sempre foi. Olha, é verdade que eu sou quem eu sou. E cheguei onde cheguei através das minhas virtudes e da minha personalidade. Se você tem algum problema em relação a isso, eu acho que eu vou impetrar um mandado de prisão. Por favor, pra mim não. Pra mim não, que eu vou ter que recorrer ao povo que solta. Que eu não suporto a cadeia. Tem essa voz meio manhosa que ele desafina de vez em quando, mas... Mas é porque antes ele era meio incógnito, assim, quem é o Moro, né? Quem era o Moro? Então eu imaginava o Moro um cara implacável, um cara... E aí agora você vê o Moro, né? Eu tô achando até passivo também, diante disso aí tudo. Eu não entendo a lei, não sei como funciona, mas eu achava que o Moro... com o Moro assumindo como ministro da Justiça, isso não ia acontecer hipótese alguma. Porque continua tudo igual, ao meu ver, até agora. Continua tudo igual. Eu estou falando besteira, André? Ele já produziu o pacote anticrime, que realmente seria uma reforma dos códigos penal e de processo penal, assim, sem precedentes, pelo menos nos últimos tempos. Acho que poderia... Enfim, isso já está entregue ao Congresso. Agora, obviamente, ele teve um embate recente com o Maia. A gente tem que ver como serão os próximos capítulos aí. Mas acho que os panos quentes estão sendo postos aí nesse primeiro momento. E tem que torcer, porque é condição sine qua non para o Brasil dar certo. A agenda reformista do Paulo Guedes e essa reformulação das políticas públicas de segurança do nosso Brasil. Não entendo nada de política, mas manter o Maia onde ele estava... Pra que botar a direita lá? Pra que botar Bolsonaro lá? Porque, na minha opinião, quem tá governando é o Maia. Pode ser que eu esteja falando besteira, pode ser que quem veja isso aqui fala, Antônio, você é uma mentecapta. Mentecapta. Você é uma imbecilóide, você não sabe o que você tá falando. Mas é a minha compreensão, entendeu? Pobre da política, porque eu não sei nada, não entendo nada. Mas é isso, foi o que eu fiz aqui na imitação do Moro. Realmente está tendo uma interseção assim, entre os poderes, estão, enfim, confundindo as suas ações e funções e um está querendo se sobrepor ao outro, solapar o outro, então tá uma confusão geral. Resolve o teu e que eu resolvo o meu aqui, cada um fica no seu canto lá dentro, é isso que eu estou entendendo. É difícil. André, você ficou conhecido recentemente como se você buscar isso no Google, só tem isso. André Marinho, filho do Paulo Marinho, foi o jovem que traduziu a conversa entre Bolsonaro e Trump. E aí depois o Carlos Bolsonaro veio no Instagram dele e falou, não, quem fez foi essa, tem até o nome da mulher aqui, gente, cadê o nome da moça? A Ângela Rosa Sarafim. Eu não sei nem se ela é jornalista ou fotógrafa, não sei exatamente, mas disseram que foi ela. Até onde me consta é professora de inglês dele. Professora de inglês deles, mas eu vi você já desmentindo isso em outro lugar, mas de onde surgiu essa história? A gente está fadado a isso... Quando você está ali sobre a lupa da imprensa, ali tinha obviamente estava muito restrito o evento ali da apuração dentro da casa do presidente, eu e meu pai estávamos lá, e acabou que o Bebiano, sim, de fato, me designou como o homem que faria as traduções para os diversos chefes de Estado e dignitários que iam ligar. Ah, entendi. E eu estava com, acho que o telefone até irrastreável que o Itamaraty tinha mandado, só que acontece que, em resumo, primeiro... Eu jamais me vangloriei disso, obviamente acabou produzindo manchetes assim que associaram a mim. Até hoje, volta e meia, eu tenho que ficar esclarecendo isso, não tem problema nenhum. Para mim foi
é e sempre será uma desinformação irrelevante, e insignificante. Insignificante, Claro não que teria prejudica sido uma ninguém, honra, não. até porque eu estava escalado para ter essa tarefa. Agora eu entendi de onde veio a informação, porque de repente lá, né, em algum lugar da imprensa estava escrito quem era a pessoa responsável. Eu não sei por isso quem acabou fornecendo essa informação para a imprensa, mas aí eu estava já eufórico lá comemorando com o Renan, que é o quarto filho do Jair. Sim. A gente já estava prestes a entrar nos braços da galera, subiu ali pro trio elétrico que estava na frente do condomínio, para poder comemorar o Onix, Magno Malta. Segundo turno. Já no dia da vitória. Dia da vitória. E aí, eis que o telefone começou a ligar que nem doido, o presidente Marito do Paraguai, o presidente Peña Neto do México, aí o cônsul americano Scott Hamilton ligou. Eu falei, Renan, não dá mais pra gente ficar aqui, porque o Jair já estava tendo um momento reservado só com os familiares dentro da casa do Carlos, no mesmo condomínio. Só com os familiares, mais ou menos, porque tinham as pessoas nada a ver ali do lado dele na hora da posse, né? Absolutamente nada a ver. Que como permanece. Muita gente dentro do Congresso, exercendo cargos, pessoas nada a ver. E aí, um dia que eu acordar daquele jeito, eu dou nomes, eu falo, não, minha opinião pode não mudar em nada, mas é a minha opinião. Tem muita gente nada a ver em volta do senhor, presidente. Pois é, e o fato é que no momento que a gente adentrou a casa do Carlos, a ligação já estava sendo concluída, ele chegou por outra via, chegou direto no presidente. O presidente até me confidenciou, porque a casa acabou que sediou também a primeira reunião de composição ministerial pós-vitória, Jair, já como na condição de presidente eleito, foi aqui em outro ambiente aqui da casa também. Foram os primeiros movimentos de articulação ali, já visando a Previdência, formulação, composição do Ministério. E aí, no almoço, a gente estava comendo um macarrão à bolonhesa, eu perguntei, e aí, como é que foi? Ele contou que foi protocolar, foi estreitar relacionamento. Como todos ligaram e tal. E eu acho que a última visita dele agora, que se materializou depois dessa ligação, foi muito exitosa em muitos sentidos. Acho que ele sempre fala, nós vamos nos livrar do comércio com viés ideológico. Esse viés é maravilhoso. E tá mais que certo. Acho que não pode discriminar, mas enfim, no sentido com seus parceiros comerciais. E os Estados Unidos, obviamente, a potência que pode acrescer muito pra gente. Sim. Então vai ser o caso, não tenho dúvida. Essa história que eu sei que você não quer contar, mas eu sei que tá por aí rolando um namoro com alguns canais para você apresentar um talk show. Tá animado? Animadíssimo. Olha, é o que eu, assim, pensando a médio prazo, acho que a gente pode chegar lá. Eu acho que não... Enfim, momento de negociação, de poder se viabilizar, pensar bem, focar totalmente na produção do conteúdo para poder fazer algo certeiro. E, enfim, de novo, como eu falo, mineirinho, quem come quieto come duas vezes. Então, tô na minha aqui, sereno, sucinto, tô tranquilo, mas trabalhando muito nos bastidores para poder viabilizar e continuar, enfim, vai dar tudo divulgando certo. Novos conteúdos aí pro pessoal, não só no YouTube, mas em outras searas, outras frentes agora. Sim, vai dar tudo certo. Coming soon. Tem já a lista de entrevistados dos sonhos? Olha, eu tive... Acaba que obviamente foi uma honra, mas foi... até sempre bem difícil lembrar que minha primeira entrevista, que foi concedida muito ali na base da amizade, foi com o Ricardo Boechat, 19 dias antes do falecimento dele. No seu canal de YouTube? No meu canal do YouTube. Eu vou ver, eu não vi essa entrevista. Vale a pena. Imagino. Acho que foi 19 dias antes da morte. Foi dia 23 de janeiro de 2019. E ele é insubstituível. É uma perda irreparável. Sim. Foi o melhor amigo do meu pai por décadas. Foi um golpe duríssimo essa partida precoce dele. Mas ele poder ter concedido para mim essa primeira... Eternizou. E foi uma honra que eu nunca vou esquecer. E ele certamente estaria nessa minha lista aí de entrevistas que eu desejaria fazer. Adoraria trocar ideia com o Paulo Guedes, sempre que no final dos nossos almoços aqui. O Paulo Guedes é um cara prolixo, né? Se você deixar ele falar, ele fala, mas ele te cativa demais no papo dele. Então, é uma das raras pessoas que você tem, pelo menos é o meu caso, eu gosto de sentar e ouvir ele falar. Então, sempre rolava um cafezinho depois do almoço, que era um cafezinho, virava um cafezão, eu ficava 45 minutos falando sobre o liberalismo, Plano Marshall, o pós-guerra na Europa, a gente trocando ideias realmente profundas
sobre tudo. Então, acho que o Paulo Guedes adoraria poder entrevistar e enfim, eu acabei criando uma relação excelente com ele durante a campanha. É um cara que, enfim, tem uma responsabilidade tremenda aí diante dele. É um dos poucos que eu vejo dando o sangue. E o que sangue. realmente está ali botando, do lado tá do botando presidente. o dele da reta aí. Tá botando o dele da reta o aí. casamento, os dois estão se amando. Eu tô gostando disso. Tinha que ser assim com todos que usaram o nome do Bolsonaro para estar lá. E faço questão de te entrevistar. Já fazendo um convite agora aqui ao vivo. Meu povo, chupa Brasil. Vamos mudar a função aqui. A função, vamos trocar de posição. Caio Coppola também não vai faltar, né? Vai, tem que ter. A gente está pensando em boas iniciativas. Tem que botar a tecla SAP para entender uma conversa entre André e Paulo e Caio Coppola. Temos um bate-bola. Antes do bate-bola, quero te desejar toda a sorte do mundo. Obrigado, Antônio. Obrigado. Tá? Conte comigo. Obrigado. Né? Não sei se vou poder ajudar a mãe no que eu puder, conte comigo. Estamos aqui. Flávio Bolsonaro, você já tinha falado lá atrás, né? Um amigo que você gosta. Amigo, um cara, na essência, bom, gente boa. Um cara, gente boa, para todas as horas. Gosto dele, cara. Eu também tenho essa impressão do Flávio, é o que ele me... Uma boa pessoa. O que eu sinto do Flávio. Os outros, que me perdoem, mas é o meu predileto, é o Flávio. Sim. Pode ser que eu mude de ideia, mas por enquanto é isso aí. Nem fudendo. É uma pergunta horrorosa, mas é a pergunta-chave do canal que o povo ama. Eu só não perguntei pro Álvaro Vilaça em respeito, porque eu falei, não vou saber. Como é que eu vou perguntar para um jurista, um senhor, nem fudendo? O que você não faria nem fudendo? Faria nem fudendo? Eu não quero dar uma resposta batida, usar a camisa do Flamengo, votar no PT, não sei, mas... olha, vamos deixar por aí, não sei. Nem fudendo dele, gente. Eu não votaria no PT e nem usaria a camisa do Flamengo. Qual é o seu time? Botafoguense lunático. Botafoguense lunático. Sofredor. Ai, o outro sofredor aí. É, João. Na lata. Você pode falar na lata? Claro, tem que ser, não dá pra... Tem que ser. E o que você diria na lata agora? Pra quem quer que seja. Pode parecer que eu esteja tentando fazer média aqui, mas eu confio piamente no potencial do Brasil, no nosso povo, e sei que a gente tem todas as condições para poder vislumbrar dias melhores, e é só a gente poder ter uma cidadania proativa. Tancredo Neves falava muito isso, ter a cidadania proativa em favor da comunidade e não se envolver, porque também é clichê, mas se você não se envolver, você vai acabar sendo governado por aqueles que querem governar você. Então, vamos sempre continuar fomentando aí a participação política, engajados. E é isso, Antônio. Não deixa de ser um ideal que eu almejo aí para o nosso país. Claro, e você aí liderando esse grupo de jovens empreendedores, fomentando novas ideias, novos empregos, alavancando esse país sofrido, né? E que as pessoas vivem num regime de ignorância por uma política defasada, uma política cretina que a gente vem sofrendo há muito tempo. Qual é o seu canal no YouTube? Canal André Marinho. André Marinho, gente, vai lá que ele imita e tem boas entrevistas e ele também faz umas graças lá, vocês vão se divertir. Bota lá, canal André Marinho. Instagram? @abmarinho. A de André, B de Bourguignon, Marinho. AB Marinho. AB Marinho. Eu vou seguir o André, gente, não estava seguindo o André? Pô. Patrícia, namorada do André. Pode falar que é namorada, claro, né? Patrícia, não sei se eu corto. Patrícia, André falou que você gosta muito de mim. Muito obrigada, viu, Patrícia, pelo seu carinho, meu amor. Continua gostando, Patrícia. Ó, tudo de bom, sucesso. Obrigado, tá? Meu filho. De coração. E tô torcendo lá pra dar tudo certo na sua nova empreitada. Show. Tá? Vamos que vamos. Se não for agora, obrigado, porque a hora X vai chegar e vai dar tudo certo. Não, em breve, notícias em breve, tenho certeza. Parabéns. Obrigado. Gente, olha, curta, se inscreva, compartilhe. Vamos lá chegar nos nossos 2 milhões de inscritos pra gente fazer aquela festa, aquele presente que vocês estão sabendo. Vou dar um carro, vou sortear um carro. Eita! Tem uma marca que me ligou e falou, vou dar um carro pra você sortear pra algum seguidor quando fizer 2 milhões. Aí, mas não vou falar. No dia que chegar a 2 milhões, vocês vão saber. Olha isso, que delícia. Vamos que vamos. Beijo.